É o gênio. O rei, é o gênio da arqueologia pop. É o Indiana Jones pop. Ai, 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 socorro. Queridos, nós vamos ter que dar uma editada na aula, né? Então, mas enquanto o trem rodava, eu ficava pensando, gente, o que é que eu vou poder editar na aula para poder fazer tudo que precisa fazer sem prejudicar os meninos e sem, né? Enfim. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer aquele esquema de cada semana a gente trabalhar com um texto que tivesse. Primeiro, a gente retomou com a análise de um texto completo, né, para a gente, né, rever o projeto de texto modelo Enem. E eu falei que depois ia começar a rolar aquele negócio de 100 um parágrafo, 100 dois parágrafos, e a gente deveria trabalhar em cima do que estivesse disponível no que se refere ao projeto de texto daquela redação. Então, hoje, nós vamos fazer um tema que, de acordo com uma menina, com duas meninas que, alunas lá do Sul, que estão, assim, prontinhas para tirar 1000, que elas têm tirado consistentemente daqui 1980, 980, 1000, tem uma que tirou 6.000 direto até agora, que no Enem tirou 980, que elas falaram assim, nossa, Raul, esse tema de todos até agora é o que eu mais achei com cara de Enem. E é verdade, e eu vou explicar para vocês por que tem tanto cara de Enem esse tema de hoje, tá bom? Gente, uma das características que a gente percebe no Enem dos últimos anos, além de toda aquela questão do discurso, que a gente já falou, do discurso social, da inclusão, da ideia de vulnerabilidade, papapá, das problematizações que podem ser resolvidas ou minimizadas a partir de ações execuíveis, práticas do poder público, da sociedade, da mídia, né, da família, certo? Porque tem que ser coisa objetiva para que haja proposta de intervenção execuível, certo? Então, quer dizer, além de tudo isso, o que a gente tem percebido nos últimos tempos no Enem, gente, é também uma questão de uma especificação de temas mais amplos. Vamos pensar aqui o seguinte: em 2017, muita gente acreditou que o possível tema seria que o tema pudesse ser a questão das pessoas com deficiência, certo? E não deixou de ser. Só que o que o Enem fez? Uma especificação dessas pessoas com deficiência. Ao falar não só de inclusão, mas de inclusão num contexto específico, que seria a formação educacional, e não das pessoas com deficiência como um todo, mas sim das pessoas surdas. Então, o que a gente percebeu em 2017? O Enem pegando o seu discurso e especificando as frases temáticas para contextos mais ali restritos, certo? A discussão continua sendo a mesma? Continua. Se eu falo de formação educacional, né, eu estou falando de inclusão, e se eu falo de pessoas surdas, eu estou falando de pessoas com algum tipo de deficiência, e que estão numa situação de exclusão, numa situação de vulnerabilidade, e que têm a necessidade de ter ações que possam incluir essas pessoas dentro de um contexto mais amplo ou mais específico, como era esse caso da formação educacional. Isso foi 2017. 2018, a gente falou demais de fake news. A gente falou demais da manipulação nas redes sociais, a manipulação das informações. O que o Enem fez? Pegou a questão da manipulação, pegou a questão das fake news, só que num tema super específico, né? A manipulação do comportamento dos usuários por meio do controle de dados na internet. Então, era a discussão sobre fake news? Sim. Era a discussão sobre manipulação na internet? Sim. Só que olha a especificidade com que eles trabalharam, com que eles direcionaram essa frase temática. E no ano passado aconteceu de novo isso, certo? Uma das coisas que estavam, né, sendo discutidas era a questão de um possível tema, né? Muita gente acreditava que talvez não fosse lá tanto a cara do novo... Mas, Nicole, não é que esse tema de 2018 era exatamente difícil.
a frase temática tornava a leitura dele mais complicada. Porque, na verdade, o que estava falando era o seguinte, que a internet, por meio das redes sociais e etc, dos algoritmos, estão manipulando as pessoas. Só isso. E que isso é um problema. A elaboração da frase temática que trouxe maior dificuldade, mais do que o tema. Foi uma dificuldade de leitura. Não foi de compreensão do tema, mas foi de leitura da frase. Vai lá. Então, olha só. E ano passado, de novo, né, tinha gente que ainda falava, bom, vamos colocar esse tema aqui, mas sem muita esperança, né? Porque, afinal de contas, nós temos aí um conhecimento bastante cotidiano de como a cultura não é, assim, uma prioridade do atual governo. Então, mas, assim, pensou-se, né, já que se falava de inclusão e tal, e que, né, da possibilidade do acesso à cultura ser um tema. Foi, mas não acesso à cultura no aspecto geral, específico, a democratização do acesso ao cinema. Certo? Dentro dessa perspectiva, gente, fica aí uma coisa que eu acho que é interessante observar. Nós temos alguns grandes temas que a gente tem percebido que estão por trás, servindo como discurso de inclusão, de necessidade de inclusão, de situação de vulnerabilidade, mas esses grandes temas, esses todos que a gente tem trabalhado. Inclusive, a questão dos deficientes, a gente já fez isso, inclusive. A gente pegou uma coisa que, dentro dessa perspectiva de especificação, partindo dos indícios que a gente vê nas postagens do INEP ou em medidas do governo, né, a gente especificou a questão das pessoas com autismo, das pessoas do espectro autista. Estamos discutindo a questão de inclusão de pessoas com deficiência? Sim, só que dentro de qual especificação? O autismo. Certo? Então, dentro dessa questão toda, fica aí um dos outros grandes temas que o pessoal tem até falado. Raul, tudo bem que já caiu lá em 2016, mas caiu na segunda aplicação, e de lá para cá tanta coisa já aconteceu, tanta coisa tem sido discutida, tanta coisa pela lá, que será que não teria possibilidade de, dentro desse grande tema, outra proposta, né, aparecer? Pode ser, gente. Que grande tema que é esse? Racismo. Que especificidades a gente teria, né, dentro do grande tema racismo, da persistência do racismo? Bom, não faz muito tempo, né, saiu o Anuário de Segurança Pública, né, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, com um dado que já estava sendo discutido há algum tempo, já estava sendo publicado na imprensa há algum tempo, né, e que foi comprovado por esse anuário, a de que 8 em cada 10 pessoas mortas pela polícia são jovens homens pretos. Né? Então, isso, né, com todo o advento, né, de George Floyd e das próprias questões aqui no Brasil, né, pais de família sendo confundidos com traficantes, muitas vezes por serem pretos, certo? Isso, né, gerou uma discussão muito grande em relação a esse possível tema. Só que talvez esse tema bata muito de frente ideologicamente com o pensamento que reina hoje, né, no poder público, certo? Mas alguns outros temas relacionados à questão racismo, né, podem sim estar ligados a isso. Por exemplo, a questão de sistema carcerário, né, sempre é um possível tema? Sempre é um possível tema. Só que também, se você vai discutir os problemas do sistema carcerário, você está discutindo políticas públicas que pegam o viés ideológico do governo atual, né? Nós não temos, dentro do governo atual, essa ideia de que o bandido é para ser ressocializado, que a cadeia tem que ser um lugar humanizado para esse indivíduo ter a chance de se reintegrar. Nós não temos esse viés ideológico no governo atual. Certo? Então, seria, de certa forma,
um pouco de bater de frente, mas isso não quer dizer que não possa cair, porque, afinal de contas, esse é um problema que ocorre há muito tempo, certo? Mas tá, mas assim, mulheres grávidas que são presas, aí você tem que criar uma problematização mais objetiva. Qual seria o problema? Certo? O aprisionamento de mulheres grávidas no sistema penitenciário brasileiro é específico o suficiente, né? É específico o suficiente. Se bem que, geralmente, você tem uma situação que é a seguinte, meninos. Os temas do Enem, eles geralmente não estão lá para gerar controvérsia. Certo? Eles trabalham com problemáticas que são de senso comum. Entendeu? Então, tipo assim, ninguém acha, ou pelo menos o senso comum não acha, que os surdos têm que ficar excluídos. Só os malucos que colocam lá coisa do tipo, né, tem que fazer igual os espartanos e botar esse povo antes de nascer, matar, né, não sei o quê. Vocês lembram das propostas de intervenção malucas que apareceram? Né? Só gente fora do normal, né, que vai colocar isso. Mas o senso comum, né, dentro do senso comum, todo mundo acha que essas pessoas têm que ser incluídas. Assim como todo mundo acha que o senso comum diz que a gente tem que ter acesso à cultura, ao cinema, né, e tudo mais. Interessante que não colocaram as artes plásticas, né, por causa das polêmicas que aconteceram dentro desse viés ideológico que a gente está vivendo aí. Né, disposição, né, disposição que tinha gente nua e etc, etc. Exposição que foi fechada por um movimento conservador. Né? Então, quer dizer, não colocou isso, colocou-se o cinema. Certo? Então, me parece que mexer nessa coisa de sistema penitenciário seria um pouco um vespeiro. Por quê? Porque não é o discurso do governo atual e o discurso do Enem é de não desrespeitar os direitos humanos. Então, bateria um pouco de frente. Certo? Mas não estou dizendo que não caia, estou dizendo que não é a cara do momento. Agora, existem assuntos que têm a possibilidade, mesmo sendo um tema como racismo, claro, assim como mesmo sendo um tema como cultura, caiu ano passado o acesso ao cinema. Então, o que nós vamos fazer agora, meninos? Eu vou mostrar para vocês a redação com a qual vocês deverão trabalhar, certo? A redação com a qual vocês deverão trabalhar, em que eu peguei a redação, peguei a frase temática. A frase temática pega o tema em sua amplitude, a persistência do racismo no Brasil. Tá certo? Então, é esse o tema da redação que eu vou mostrar para vocês. E aí você vai ter o D1, e você vai ter o D2, e você vai ter a conclusão com a proposta de intervenção. Qual vai ser a sua tarefa? Você vai fazer a introdução dessa redação a partir do que você perceber que são os tópicos frasais do D1 e do D2, ou seja, qual deve ser, então, a tese da introdução para que, né, o desenvolvimento tenha sido esse. Certo? E é uma redação nota 1000? Não necessariamente. Você vai poder até poder avaliar se houve uma clareza no texto em relação à apresentação da tese em tópicos frasais no D1 e no D2. Vai depender, você vai perceber se isso foi apresentado com clareza, porque você vai ter que destacar essas duas partes para colocar na tese da introdução. E você vai também observar se existem outros elementos no texto que indicam que você precisa colocar mais alguma coisa na introdução para manter a coerência e o projeto de texto fechadinho, né, no texto. Tá certo? Nós vamos fazer isso rápido, né? Eu faria isso aqui com vocês uma meia hora, só por causa desse problema de hoje, não vai dar. Então, mas nós para orientar vocês em relação ao que você precisa fazer. E aí, na sua casinha, você vai fazer a introdução. Certo? Na semana que vem, eu vou passar o material para vocês terem a redação, e logo abaixo eu coloquei um alerta assim, ó, não desça o documento, não role o documento para baixo, porque abaixo está a redação inteira. Então, a ideia é que você treine. Depois que você tiver feito a sua introdução, você vai olhar a introdução do texto original e vai comparar com a sua. E aí a gente vai comentar isso no começo da próxima aula.
Vocês podem falar o que vocês colocaram, tal. Eu vou orientar vocês. Está vendo? Você lembrou de colocar isso aqui? Está vendo por que isso aqui era fundamental colocar na introdução? Porque lá no meio do texto fala isso. Então, isso tinha que ter sido apresentado antes, na introdução. Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, o tema, então, aqui seria a frase temática, a persistência do racismo na sociedade brasileira. Então, estamos falando do tema racismo de uma forma mais ampla, certo? Então, vamos lá. Aí eu já coloquei, preparar a introdução a partir da discussão desenvolvida nos parágrafos de desenvolvimento e conclusão, certo? Então, você vai dar o direcionamento, o projeto de texto, né? Apresentar, né, o tema, a problematização e a tese, a partir do que você tem nesses 3 parágrafos que aí estão. Então, vamos ver. Gente, o tema é a persistência do racismo na sociedade brasileira. Você tem que ler a frase temática, destacar a palavra de direcionamento, fazer as perguntas para a palavra de direcionamento, né? Por que essa persistência, né? De onde vem essa persistência? Quais as consequências dessa persistência para você determinar qual vai ser a sua abordagem, qual vai ser a sua, né, linha de raciocínio, para você criar sua tese. Então, tá. Mas vamos ver como esse texto aqui fez isso. Então, temos a introdução, que não está aqui, e aí vem. D1. É importante salientar, a princípio pode ser? Pode, né? Em primeiro lugar, primeiramente, a princípio, né? É importante salientar, a princípio. Então, o que eu espero que aconteça agora? Vamos lembrar lá para os estratégias argumentativas 1 e 2, os materiais que eu passei para vocês, mostrando o que você tem que fazer no parágrafo de desenvolvimento? Iniciar o parágrafo de desenvolvimento com o tópico frasal que destaque a parte da tese que você vai discutir e desenvolver agora. Então, vamos lá. É importante salientar, a princípio, que as práticas discriminatórias no país existem, a despeito das correntes negacionistas atuais. Olha o nosso tópico frasal. Certo? Então, você já tem que entender que a primeira parte da tese tem que ter a ver com isso. Dessa maneira, uma classe se sobrepõe à outra. Para isso, se utilizando de estruturas de poder. O que é despeito? A despeito de, apesar de. Onde está? Ah, tá, peraí. A princípio, né? A despeito, desconsiderando, apesar de, tá certo? A despeito das correntes negacionistas atuais, tá? Isso a despeito de estabelece uma relação de contraposição. Beleza? Dessa maneira, uma classe se sobrepõe à outra, para isso se utilizando de estruturas de poder, o que Foucault denomina como cadeia de exclusão. Então, trouxe aqui o repertório, beleza. É, portanto, um racismo estrutural, institucionalizado, de ações socialmente impostas. Não obstante, é raro ver negros em posições de destaque. Desembargadores ou CEOs, por exemplo, e comum vê-los em bolsões de miséria e arrastados pela violência. Tá certo? Então, olha só. Gente, a despeito dessa maneira, portanto, não obstante, olha a utilização dos operadores argumentativos para construir as relações de desenvolvimento na argumentação, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, como usa a pobreza no Brasil tem cor e, inquestionavelmente, as consequências estão a olhos vistos. D2. Aqui, probleminha no que se refere à questão do uso dos conectivos, né? Dos operadores. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que 78% dos pobres do Brasil e 65% da população carcerária é negra. Gente, o que esse texto optou por fazer?
começar o D2 utilizando dados que exemplifiquem ou que comprovem o que foi colocado no D1. Ele não fez aquele esquema de divisão de uma tese bem lá na introdução e um desenvolvimento que trabalhasse separadamente, né, a primeira parte da tese e a segunda parte da tese. O seu D2 aqui, o D2 desse texto, está pegando a perspectiva do D1 e não da segunda parte da tese que deveria estar lá na introdução. Então, isso é um fator que pode complicar você achar a tese para você elaborar lá na introdução. Então, vamos lá. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que 78% dos pobres do Brasil e 65% da população carcerária é negra, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com dados de 2018. Ademais, cargos de menor qualificação e salário são de ocupação predominantemente dessa população, ainda de acordo com a pesquisa. Nesse sentido, depreende-se que os resquícios da escravidão, em uma perspectiva socioeconômica cultural, nunca foram superados. Dessa maneira, mais trabalho, mais violência e menos dinheiro traduzem uma dívida, que historicamente gera desigualdades e, como tal, necessita ser quitada. O texto está super bem feito, né? Destaque para o quê, gente? Para a utilização dos operadores argumentativos intraparagrafais. Olha como as relações de sentido são bem construídas dentro do texto para desenvolver o encadeamento do raciocínio. Certo? Tudo certinho dentro dos parágrafos. Beleza? Tá. O que vai ser na sua, talvez, dificuldade aqui? Qual dessas ideias do D2 pode ser colocada como parte da tese? Já que ele não começou com um tópico frasal, e sim com dados que comprovavam a situação colocada no D1. Mas existe uma outra ideia que pode ser colocada como parte da tese, na hora que você for elaborar essa introdução? É o que você vai precisar ver. Tá bom? É fundamental para a resolução dessa problemática, né? Ele tem um probleminha com essa coisa das operadores argumentativos interparagrafais, os que iniciam os parágrafos. Faltou aqui um portanto, né? Um enfim. É fundamental para a resolução dessa problemática que se propõe um projeto nacional capitaneado pelo Ministério da Educação que vise o combate ao racismo pela educação e transformação de realidade. Ponto. Que, por conseguinte, permita a aplicação de conteúdos... Gente, olha o tanto de detalhamento que foi colocado nessa proposta de intervenção, complicando a situação de o que é a ação, o que é o meio e o que é a finalidade. Vou falar pela milionésima vez, gente. Simplifique a sua proposta de intervenção e deixe marcado de forma clara o que é ação, o que é agente, o que é detalhamento, e o meio, você vai colocar por meio de, mediante. E a finalidade, você vai colocar com o objetivo de, com o fito de, a fim de. É para fazer desse jeito. Essa conclusão aqui pode perder ponto pelo excesso de informação e sem os marcadores mais claros de que parte da proposta de intervenção está sendo colocada naquele momento. Tá certo? Para mim, não tem detalhamento, não tem meio essa proposta de intervenção. Certo? Por quê? Porque ela tem, olha só, Ministério da Educação, agente, certo? Um projeto nacional seria a ação, aí vem a finalidade, que vise o combate ao racismo pela educação e transformação da realidade. Finalidade. Que, por conseguinte, permita a aplicação de conteúdos transdisciplinares. Outra finalidade. A finalidade da finalidade, o efeito da finalidade. Alcançando crianças, do efeito da finalidade. Cadê o meio? Tá certo? Excedeu-se nesses efeitos aqui, e esqueceu de colocar o meio. Tá? Vamos ver se serve. Cadê? Combate pela transformação da por conseguinte permita a aplicação de... Aí é que tá. Fizeram uma pergunta interessante para mim aqui. Se a aplicação de conteúdos transdisciplinares em escolas não poderia ser visto como meio. Olha o que antecede a aplicação de conteúdos transdisciplinares. Isso aqui, ó.
por conseguinte. Não está estabelecendo uma relação de meio, está estabelecendo uma relação de consequência. Consequência não é meio. Entendeu? Por isso que eu estou falando. É para colocar por meio de. Tá? É para colocar. Para estabelecer o que é o meio na sua redação. Parece causa e consequência. Sim. Sim. Érica, você quer falar ou você quer? Foi sem querer? Ah, ó, gente, deixa eu falar um trem pra vocês aqui, ó. Você vai colocar ou por meio de ou mediante. Não complica o que já está estabelecido para você que você tem que fazer. Através, tem corretor que considera através não como meio, mas como através geográfico, do verbo atravessar. Então, tem corretor que não vai considerar o através como meio. Então, você vai colocar o que eu estou falando para você colocar. É por meio de ou mediante. Fim. Tem duas quebras sintáticas nessa conclusão. O que depois do ponto e evitando-se depois do ponto. Sim. Certo? Sim. Mas aqui não é considerado quebra sintática no sentido de falha sintática em que você perde o sentido da frase. Certo? Tipo assim, na verdade, vai entrar como um problema de sintaxe, mas não vai ser considerado, tipo assim, não vai tirar 80 pontos, vai tirar 40. Tá? Porque foi a mesma situação. Foi essa ideia de você bloquear, né, um período que ainda estava, né, concluindo seu raciocínio, por causa do que dá uma ideia de continuidade de um raciocínio, e por causa do gerúndio, que também dá uma ideia de continuidade do raciocínio. Então, o que deveria ter sido acontecido era, sim, o ponto, para não ter problema com um período longo demais, mas iniciar os períodos seguintes, não com que, não com evitando, mas assim, com o sujeito e com o pronome, né, que retomasse a ideia anterior e continuasse o raciocínio numa outra frase. Do jeito que está, não pode. Tá? Beleza? Aí tá. Que por conseguinte, bem como a formação de grupos de discussões, associação comunitária, locais públicos, ressignificando cultura e comportamento para adultos, evitando-se dessa forma a repetição de histórias como a de Olhos que Condenam e rompendo-se com essa cadeia nociva de exclusão, perversidade e violência. Vou dar para vocês 3 minutos. Eu quero que você me defina o que seria, no seu ponto de vista, a parte 1 da tese, a parte 2 da tese, e um outro elemento que no texto já indica a obrigatoriedade de uso desse elemento na introdução. Tá bom? Então tá. Você vai colocar numa postagem só. Não vai colocando botão, enter, outra, enter. Não. Certo? Tudo uma postagem só. Qual é o T1, parte 1 da tese, o T2 e a outra coisa que tem que estar na introdução. Tá bom? Qual é o T1, qual é o T2 e qual é a outra coisa que tem que estar na introdução. Tá? 3 minutinhos para você vai fazer isso. A forma como o autor escreveu o texto prejudicou muito a fluidez da leitura. De jeito nenhum. Isso só aconteceu na conclusão por conta desses problemas de sintaxe. Tá? Na verdade, no D1 e no D2, a fluidez está excelente por causa do uso dos conectivos de forma correta, dando progressão coerente para o raciocínio. Isso só acontece na conclusão, por conta dessas duas frases que foram interrompidas e iniciados outros períodos com que e o outro com gerúndio. Mas no D1 e no D2 não existe nenhum tipo de problema de fluidez de leitura. E aí, na conclusão, o problema é de sintaxe. Você está parando uma frase que não acabou ainda.
Aí isso é na competência 1, tá? Tá. Ah, beleza, ok. Aí falta agora as duas partes da tese, né? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente. Gente, eu estou fazendo um cupim de panela, é uma das minhas especialidades. Quando o mundo voltar, vocês vão estar na faculdade, mas eu vou fazer lá no colégio para vocês. Uma panelada de cupim. Quem não gosta de cupim, uma amiga minha não gostava de cupim. Eu fiz, mandei para ela. Ela falou, Raul, eu comi cupim errado a vida inteira, né? Essa é a melhor coisa do mundo. É bom mesmo, minha especialidade. Tem que estar entre aspas, não parênteses. Isso mesmo. Bom, Bruna. Isso. Isso, Thierry. Tá. O T1, Thierry, eu acho que o problema não é tanto questão da desigualdade como ideia principal. A desigualdade é uma causa para o que acontece no D1. Isso, Léo. Alan, mas isso que você colocou no D1 aí, isso é uma pré-condição, mas o que está sendo discutido? Exatamente, Thierry. E o lance da introdução que eu falei, Ezequiel? A parte da testa está massa. Bom, vamos lá, pessoal, porque senão não dá tempo da gente discutir o suficiente o tema maravilhoso de hoje. O contrário, né, Léo? Se, né, o negacionismo nega o racismo. Isso, Alan. Essa é mais fácil, Ezequiel. Quer ver? Gente, se você colocou no D1 que a T1 é a persistência das práticas discriminatórias por conta de um racismo estrutural, certo? Ou algo parecido com isso, né? Você pode, eu posso colocar a persistência desse racismo, mesmo que ele seja negado, para juntar com essa ideia do negacionismo que está aí? Pode, bacana.
tá certo? Até porque se colocou isso no tópico frasal do D1, é porque provavelmente isso estava na tese, certo? No D2, gente, alguns de vocês colocaram, Raul, parece que o D1 e o D2 trabalham com causa e consequência, e parece mesmo, certo? Então, se o D1 está falando sobre racismo estrutural, sobre a permanência do racismo, mesmo que haja correntes negacionistas, o D2 está falando, né, que isso acontece, né, por conta de um histórico social, né, de um histórico cultural, de um histórico econômico de exclusão do negro. Então, beleza. Então, quem foi por aí, beleza. Então, quer dizer, você vai montar a sua tese a partir dessas ideias aí. E a outra coisa que não pode faltar na introdução é o quê, gente? O que nós temos aqui no finalzinho da conclusão? Nós temos, evitando-se dessa forma, a repetição de histórias como as de olhos que condenam, e rompendo-se com essa cadeia nociva de exclusão, perversidade e violência. Isso, gente, é o quê? Arremate. O que você faz no arremate? Você resgata um repertório sociocultural que apareceu já na sua redação. Apareceu olhos que condenam no D1 e no D2? Não. Então, ele só pode estar na introdução. Esse foi o repertório de apresentação do tema, de contextualização do tema. Então, ele tem que ser utilizado no início da sua redação. Tá? Ok, meus queridos? Você vai fazer isso. Vou mandar para vocês assim que acabar a aula, beleza? E aí, no começo da próxima aula, a gente vai dar uma olhadinha, e aí vocês já podem olhar, depois que vocês fizerem a introdução, vocês já vão poder olhar a introdução original, e a gente vai fazer uns 5, 10 minutinhos de jogo de bola inicial, para a gente poder discutir alguma dúvida que você tenha, se você gostou de uma coisa que você gostou, que você não gostou da introdução, se você acha que o projeto de texto da redação como um todo coube, se está coerente, né? E de repente você lê a sua também, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, tá? Beleza. Então, bora lá? Raul, qual é, afinal de contas, esse tema de hoje, que vai ser uma especificação do tema racismo? Porque essa redação aí é sobre a persistência do racismo, é o grande tema, racismo. Isso. Seguindo essas ideias que eu estou colocando para vocês, de especificações de temas amplos, com cara de Enem, que tem sido feita pelo Enem nos últimos 3 anos, vamos fazer o seguinte. Quem se lembra de tia Anastácia? Quem chegou a ver, quem chegou a assistir a versão clássica de Sítio do Capão Amarelo na televisão? Porque, obviamente, né, gente, a versão clássica é lá da década de 70, mas, assim, reprisa até hoje. Até pouco tempo atrás reprisava no Viva e tudo mais. Não, muita gente aí, Alan. Já tem várias pessoas aí falando que assistiram. Bom, vamos pensar aqui o seguinte, meninos. É claro que toda vez que a gente vai discutir essas questões, nós temos que entender que os contextos mudam, certo? Os contextos, eles mudam. A Nicole já fez um comentário interessante aqui. Eu lembrei quando colocavam pessoas negras como empregadas e etc. Isso tem mudado gradualmente, mas isso não acabou ainda, né, gente? Né? Isso ainda não acabou. Agora, era meio que de lei, né? Tipo assim, se for preto, vai ser empregado, vai ser motorista, vai ser não sei o quê. Esses estereótipos das pessoas negras na mídia, que obviamente têm sido bem mais questionados ultimamente, nos últimos anos, eles ainda persistem, certo? Apesar de terem diminuído e apesar de estarem sendo questionados, certo?
Só que, como nós ainda vivemos num país que é, sim, racista, a gente não pode dizer que esses estereótipos acabaram, porque eles não acabaram, porque o racismo não acabou. Então, ainda existe todo um estereótipo em relação à estética da pessoa preta e à condição social da pessoa preta. Certo? Então, eu peguei aqui um exemplo, né, clássico, que é da tia Anastácia. Para quem não é muito familiarizado com o sítio do Capão Amarelo, gente, deixa eu contar aqui para vocês. Tia Anastácia, a história se passa no sítio do Capão Amarelo, né, que pertence a uma família branca, a matriarca é a dona Benta, e ela mora lá com os netinhos, que sempre estão lá. Eu nem me lembro o que aconteceu com os pais das crianças. Se estão viajando, se moram em outro lugar, ou se os meninos só passam lá nas férias. Eu não lembro direito. Mas que são, né, a Narizinho e o Pedrinho, certo? A Narizinho tem uma boneca de pano que ganha vida, né, que é a Emília, e tem também um sabugo de milho que se transforma no intelectual, né, que é o Visconde Sabugosa. Além disso, você tem outros dois agregados da família, que são o tio Barnabé, que é um velho, parecendo um preto velho, com um cachimbo, com aquela risada, né, aquela coisa, e o Zé Carneiro. E dentro da casa você tem aquilo que seria muito parecido, gente, com a escrava doméstica, que é aquela que é parte da família e que, assim, tem a sua existência e a sua identidade completamente anuladas, uma vez que ela vive para servir aquela família branca. Então, ela é a segunda mãe. Ela é aquela pessoa que, assim, a vida dela é cuidar daquela família. Ela própria não tem família, certo? Então, esse é um estereótipo que se arrastou, gente, durante séculos na literatura, no cinema, na televisão, né? Em tudo quanto é lugar, certo? A pessoa negra que anula a sua vida para servir a pessoa branca. Isso foi um dos motivos pelos quais houve aquele problema com o filme O Vento Levou, que eu comentei com vocês não faz tanto tempo assim, em que você teve, né, a situação da Hattie McDaniel, né, que foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar, mas numa sociedade extremamente racista, que era a sociedade norte-americana da época, né, o filme é de 1939, e ela foi receber o Oscar numa sala separada, não pôde receber o Oscar no palco principal. Isso era a cara do período da época. Talvez por isso as pessoas não achavam, na época, que O Vento Levou era um filme racista. Porque a personagem da Hattie McDaniel era essa tia Anastácia, sabe? Era essa segunda mãe, sabe? Era essa... Isso me lembrou de uma aula de história. Meu professor fez a seguinte pergunta: por que Tarzan sabe falar, mas o Mowgli não? Só porque ele é branco, ele conseguiu aprender? Né? O Tarzan, sabe, o homem macaco aprendeu a falar, porque ele tem uma ascendência europeia, né? E o Mowgli, o menino lobo, não sabe falar, né? É interessante, é uma provocação interessante. Então, você tem essa Meme, né, que era o nome da personagem de Vento Levou, que vivia de cuidar da heroína branca do olho claro, que era Scarlett O'Hara. Na época da escravidão no sul dos Estados Unidos, na Geórgia, né, esse lugar que hoje, né, está mudando a história da atualidade, certo? Na Geórgia. Uma carta atribuída a Monteiro Lobato, em que ele fala claramente que o Brasil é uma sociedade degenerada porque não houve um pulso forte para conduzir o Ku Klux Klan, por aqui assumido assim claramente a caráter racista. Logo, considerando o momento histórico, isso seria normal. Não, exatamente. Gente, o Monteiro Lobato, eu não sei se essa carta é atribuída a ele, mas não se tem prova de que é dele, tá, gente? Do Monteiro Lobato. Mas existe uma suspeita de que sim. A questão é que a obra do Monteiro Lobato, Jesus, foi escrita 100 anos atrás. 100 anos atrás, 80 anos atrás. Então, personagens como Tia Anastácia eram vistos como normais. Eu, gente, quando eu era criança, eu não tinha nenhuma percepção de algum racismo em relação a Tia Anastácia. Zero. Certo? Eu adorava a Tia Anastácia. Só que eu não tinha senso crítico para perceber que ela era, né, uma
uma escrava doméstica, porque assim, a vida dela se resumia a servir aquela família. Beleza? Mas isso é uma mudança de tempos, é uma mudança de contextos, certo? Agora, a grande questão é, assim como o vento levou, foi produzido em 1939, certo? Esse contexto, a personagem da Meme era uma personagem tão querida que a academia deu um Oscar para uma atriz preta. Certo? Isso, não, no entanto, não mudava o fato de haver uma estrutura racista naquela sociedade. Tanto que ela não pôde receber o Oscar junto com os brancos que receberam o Oscar. Gente, deixa eu só desligar a minha preparada de expressão aqui. Certo? Mas então, quer dizer, realmente a questão é contextual. Você tem na história do conto A Negrinha, né, do Monteiro Lobato, que também foi um dos primeiros momentos que questionaram o racismo do Monteiro Lobato e tal. Certo? Exatamente, mas assim, para a época, aquilo era mais aceitável, porque não se tinha esse discurso de questionamento. Só que a questão é, hoje isso não é mais aceitável, mas ainda persiste. Em menor escala, sendo bem mais questionado, mas ainda existe. Certo? Então, a tia Anastácia. Uma coisa. Assim, eu sempre achei na minha vida que o nome dela era tia Anastácia, mas no original é tia Nastácia. Tia Anastácia. Aí, gente, nós temos o viés que vem junto com essa questão do questionamento da manutenção desses estereótipos, né? E da luta para esses estereótipos acabarem. E aqui tem um fato, um episódio interessante que aconteceu em 2017, esse garoto, Matias Melquíades, né? Quando ele tirou uma foto todo feliz com o boneco do personagem Finn, né? Que é um dos heróis da nova saga Star Wars, né? Que começou lá com o Despertar da Força. E você tinha pela primeira vez um herói de verdade, né? Da saga Star Wars, negro. E aí você tem esse viés da quebra do estereótipo que se dá por meio de uma coisa que vem sendo muito cobrada, que é o da representatividade. Certo? Aí, na esteira de Star Wars, né, com o fim, veio o quê? Pantera Negra. Pantera Negra, que era um herói do lado B, do lado C da Marvel. Só que tornou-se mais importante exatamente por essa necessidade de representatividade. E tornou-se o filme mais bem sucedido da Marvel, fora os Vingadores. Certo? Ganhando, inclusive, 4 Oscars. Uma coisa que nunca aconteceu com nenhum outro filme da Marvel. Certo? E mostrar, né, o Pantera Negra naquele formato, ou seja, uma sociedade africana, totalmente tecnológica, inteligente, até superior em termos de inteligência, aquilo quebra muito estereótipo. Então, aqui nessa foto, que, né, chegou até o John Boyega, né, que é o ator que faz o Finn, certo? E ele ficou emocionado, ele coloca aqui, né, a time to be thankful, from what you hold in your hand to the potential in your mind. You're a king, young man. Certo? Um momento para agradecer, né? Desde isso que você está segurando em suas mãos até o potencial que está em sua mente, você é um rei, jovem rapaz. Certo? Então, olha, quer dizer, de repente, esse menino negro, ele tem uma referência de herói que não precisa ser um cara branco. Então, isso já é um processo de luta. Raul, então, onde estiver falando de manutenção de estereótipos raciais que ajudam a manter na mídia, nos filmes, na propaganda, né, que ajuda a manter essa persistência do racismo estrutural, eu preciso pensar também na representatividade, né, como uma forma de combater esses estereótipos. Exatamente. Aqui, gente, quem foi aluno meu lá no segundo, terceiro ano, deve ter assistido uma aula minha em que eu fiz uma análise sobre
o videoclipe do Childish Gambino, chamado This is America, certo? E no This is America, o Childish Gambino, né, o Donald Glover, numa hora, antes de matar a figura, né, a pessoa negra que está encapuzada lá na cadeira, ele faz uma pose, que é uma pose que é uma referência ao Jim Crow, certo? Não dá para esquecer essa aula, oh, coisa boa. Peraí, gente, deixa eu ver aqui uma coisa. Nossa, minha prima, quando começaram a lançar mais variedades que realmente representam todas as peles, começou a comprar todas as bonecas afro que ela via. Olha que legal. E ela é branca. Olha que bacana. Amo as crianças, são tão verdadeiras no que sentem. Ah, que legal, né? Teacher, as redações irão ter uma correção mais rápida. A redação dos maus tratos aos animais, por exemplo, não foi... Gente, mas a redação dos maus tratos aos animais vocês entregaram semana passada. Eles têm uma semana para corrigir. A figura das nanes negras, né? Exatamente. Como a tia Anastácia foi criada pelos sulistas dos Estados Unidos que queriam criar um estereótipo de que mulheres negras preferiam servir casas brancas como tentativa de perpetuar a escravidão. Foi um estereótipo criar. Mas e era uma realidade, né? E é uma realidade que acontecia. As escravas domésticas, que cuidavam basicamente do quê, gente? Das filhas dos brancos. Certo? Só que esse estereótipo foi consolidado e reproduzido na mídia. Lembrando, gente, que o nosso tema tem a ver com estereótipos das pessoas negras na mídia. Racismo passa por trás disso, mas a discussão, né, ela é nesse sentido. Gente, vamos focar aqui na aula, gente. Gente, a única redação que não foi corrigida ainda, né, que está sendo corrigida, é a dos maus tratos aos animais. De resto, se não está corrigida, é porque houve algum problema na entrega da redação ou coisa parecida, mas está tudo corrigido. Isso aí eu olhei, certo? Mas vamos focar aqui, que a nossa aula acabou. Então, gente, você tinha essa figura, né, o Childish Gambino, que era isso aqui, ó. O Jim Crow, né? A figura do Jim Crow, que era esse personagem emblemático do blackface, que era esse tipo de entretenimento aqui, ó, gente, comum nos Estados Unidos durante décadas, em que atores brancos pintavam o rosto de preto para representar de forma caricatural personagens negros. Certo? Era sempre caricato, exagerado, né, passivo de ridículo, né, e tudo mais. Tá certo? Então, essa manutenção, né? O Jim Crow, que é o Jim, o quê? Jim Corvo, por causa da cor da pele. Certo? Então, isso aqui tem um histórico de estereótipos que, né, numa sociedade racista, você compreendia. Né? Numa sociedade que luta contra a persistência do racismo, isso não faz mais sentido. Tá certo? Peraí, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Que paia, né? Então, aí eu coloquei para vocês no tema aqui, meninos, umas coisas que eu acho que são interessantes de mostrar antes da gente sair. Aí eu coloquei na proposta o texto 1, que a questão do racismo, né? Da lei contra o racismo. Então, racismo é tipificado como crime no Brasil, crime inafiançável. Beleza. Texto 2, né, que vai mostrar essa caracterização dos negros por meio de estereótipos, desde o surgimento da TV no Brasil em 1950, né? E aí vai fazer menção a um livro chamado A Negação do Brasil, o negro na telenovela brasileira, certo? Gente, porque vamos pensar aqui, nós temos tão poucos representantes, falando de representatividade, que fogem ao estereótipo disso no Brasil. Nos Estados Unidos, que foi um país que teve um racismo muito mais acentuado, a quantidade de pessoas importantes, né, seja no meio cultural, no entretenimento, na economia, na política, pretas, no Brasil, cadê, velho? Não tem. Lázaro Ramos, Thaís Araújo, que inclusive vira e mexe, recebe todo tipo de ofensa em redes sociais, ofensa racista, certo? A Maju, que já entrou com milhares de processos de racismo. Por quê?
Porque dentro dessa visão racista, o estereótipo do preto, da pessoa negra, não é de protagonismo. Certo? E, né, quer dizer, então, é aquela ideia. Tipo assim, eu estava achando uma coisa super interessante nessa campanha, nessa apuração da campanha, estava mostrando um cara chamado Romualdo Pereira, uma coisa assim, certo? Um pesquisador da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, certo? Não sei o quê. O cara, preto, com os dreadzinhos, com os negocinhos assim, o cabelo todo afro, certo? Quer dizer, você olha para aquele cara, dentro do nosso estereótipo, dentro do nosso racismo estrutural, cultural, certo? Ah, os caras da favela, certo? Não, o cara é pós-doutor em teologia e estudo de estudos políticos religiosos, né? Lá na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Então, perceba que olha os estereótipos como eles vão se mantendo, certo? Para finalizar, gente. Aqui vai falar sobre a Maju, quer dizer, a Maju, gente, é uma das mulheres mais bonitas do Brasil, na minha opinião, certo? Só que incomoda o fato de uma mulher preta com cabelo afro estar à frente de um dos jornais mais importantes, da emissora mais importante da TV aberta do Brasil. Certo? Não é esse o estereótipo que nós imaginamos. A gente imagina Cid Moreira, né, das antigas, e William Bonner, das gerações mais novas. Certo? Ou então, uma mulher bonita, padrão, como, sei lá, Patrícia Poeta, aquelas que apareceram lá, na Fátima Bernardes, que era antes também. Então, quer dizer, colocar uma mulher negra dentro de uma posição de protagonismo, dentro de um contexto em que mulheres negras, pessoas negras não são protagonistas, quebra o estereótipo e traz representatividade. Mas, obviamente, também evidencia essa persistência do racismo que existe. Esse episódio aconteceu no sábado passado aqui em Goiânia, né? Aqui interessante para perceber essa questão de como o estereótipo ele é complicado. Gente, eu vou falar porque, né, não estou difamando ninguém, saiu na mídia toda, foi no Boteco Chaguinha, o próprio Chaguinha, dono do Boteco Chaguinha, que sempre conversa com os clientes dele e tal, sempre faz piada, tal. Olha só, e assim, realmente eu não acho que ele tenha chegado lá para ofender a moça, ele, obviamente, ele não faria, né, isso, né, chegar para ofender, com a intenção de ofender um cliente. Só que, olha como a coisa é cultural. Ele chegou para a moça e falou assim: vim ver se era gente ou se era uma raposa na sua cabeça. Ou seja, a estética negra, né, do cabelo afro, ainda vai ser vista, de certa forma, como, né, de um estereótipo animalesco, não é gente, né? Olha só, é claro que o Chaguinha não vai fazer isso no estabelecimento dele com a intenção de ser racista ou discriminar alguém, mas olha como a coisa é enraizada. Ele achou que estava fazendo uma piada. Olha que ofensa do caralho. Se fosse uma menina ruiva, ele ia chegar lá e falar assim: ah, quer dizer, se era gente ou se era uma cenoura. Não ia. Certo? Então, a coisa é enraizada e que vai sendo reproduzida. Certo? Aqui tem um trecho de uma tese sobre essa questão, e o final, no último texto, no penúltimo texto, eu coloquei aqui mais uma questão sobre essa questão dos estereótipos positivos e negativos. Os negativos a gente está vendo quais são. Os positivos, gente, são aqueles que sempre vão mostrar o negro como uma pessoa que veio da favela, talalá, e que apesar de tudo venceu na vida. Isso também é um estereótipo, velho. Sabe? Então, tipo assim, ou seja, se você é preto, você tem que vir da merda. Se você vai continuar na merda e virar bandido, ou se você vai sair da merda e virar gente, mas você veio da merda. Oh, mas isso retrata a sociedade, a realidade social e econômica do Brasil. Mas só existe essa realidade? E é só ela que tem que ser mostrada? Se você só mostra um lado das realidades e você persiste constantemente em mostrar só isso, você está ajudando a perpetuar estereótipos em vez de ajudar a mudar essa visão.
E é o que a gente vê na grande maioria dos trabalhos da mídia, das produções da mídia. Para finalizar, uma coisinha interessante. Ah, eu gosto muito de comprar lenços umedecidos, porque para na hora que o Roberto chega, depois que eu vou passear com ele, eu passo lenços umedecidos na patinha dele para limpar a patinha dele, para ele chegar em casa com a patinha limpa, já que ele vai subir no sofá e tal, né? Coronavírus. E aí, eu estava procurando esse tempo atrás, né, na internet para comprar, né, lenços umedecidos mais barato, e aí eu me deparei com essa foto que eu achei muito engraçada. Gente, de que parte da Escandinávia que é essa criança? A criança, ela é quase monocolor, monocromática, de tão branca que ela quase não faz contraste com o fundo, né? Aliás, o fundo é branco e azul, é ela, branca e azul. Certo? Então, isso, gente, pô, quem é desse jeito no Brasil, gente? Só que o estereótipo de que criança fofa é assim. Beleza? E aí, então, vem, né, a persistência dos estereótipos sobre pessoas negras na mídia brasileira. Eita, mas eu quero muito que vocês façam uma boa redação sobre esse tema, gente. Deixa eu ver rapidamente o que vocês colocaram aqui, porque teve muitos periquitos. Vamos lá. Poucas vezes ou quase nunca vi algum negro sendo protagonista de uma novela. E sempre é o quem, né? Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Só tem eles. Romantizam demais o sofrimento do negro. Exatamente, acaba criando um outro tipo de estereótipo. Os turistas, né? Em Campinas tem um escritório de dentista que a fachada é assim, Goiânia, né? Campinas, Goiânia. Usar a realidade de alguns que conseguem sair da situação da pobreza para vender uma falsa ideia de meritocracia também é bem nocivo. Excelente, Igor. Exatamente. Sabe? E você percebe que uma coisa vai encadeando para outra? Tipo assim, se o fulano que é preto e veio da favela conseguiu, você tem que conseguir também. Meritocracias, cambá 4, tá. Beleza, meninos? Até que deu para fazer quase tudo que precisava. Tá bom? Aulinha para. Vou dar uma olhada lá nas redações, ver se está faltando alguma coisa, mas até onde eu vi, gente, só está faltando maus tratos para entregar, tá bom? Eu fico acompanhando praticamente semanalmente com os corretores. E aí, assim, o Rafael me disse que vai entregar até hoje as redações. Certo? Então, até eles têm uma semana para corrigir, certo? Né? Então, eles, até esse final de semana aí não está atrasado. Segunda-feira, se não tiver na caixa de vocês, aí está atrasado. Aí eu já vou conversar. Tá bom? Abre o microfone para dar tchau para mim, meus queridos. Tchau. Agora eu vou comer. Tchau, Raul. A Ana Júlia falou que agora é intervalo para minha próxima aula. Beijão, meus amores. Bom final de semana. Semana que vem a gente continua. Tchau, tchau.